Olá a todos, eu sou o professor Juan Carlos e neste vídeo vamos a continuar a primeira parte do cálculo de primitivas pela tabela, pelo formulário. No meu canal eu tenho disponível um vídeo em que faço a apresentação do formulário que eu vou utilizar no cálculo de primitivas e, como disse, esta é a segunda parte de um outro vídeo em que iniciamos a utilização do formulário. Nesse primeiro vídeo, estivemos sempre a utilizar as fórmulas 1 e 2, e nesta segunda parte, vamos a continuar este trabalho. Isto é, vamos a continuar a utilizar apenas a segunda fórmula, a fórmula 2. Ao todo vão ser 11 exercícios que são muito importantes, eu considero fundamentais para aprender estas habilidades essenciais que são necessárias para o cálculo de qualquer primitiva. Para lembrar, estamos a ver aqui a fórmula 2, fórmula que vamos a continuar a utilizar nesta aula de hoje, e eu lembro os principais momentos. É necessário lembrar que para utilizar a fórmula 2, eu recomendo sempre primeiro encontrar a constante n, e a constante n é o expoente da potência, eu vou assinalar essa potência, desta potência, estou a falar desta potência, portanto o n será o expoente. Como eu sempre digo, quando se utiliza a fórmula 2, o n é o fio da meada. Se encontramos o n, se acertamos no n, depois é mais fácil encontrar u. U é a base da potência, dessa potência que está ali assinalada, e depois temos que calcular a derivada de u. Depois de completar estes três momentos, quando chegamos à derivada, temos que ter tudo aquilo que está na fórmula. Isto é, temos que ter u levantado a n, mas também temos que ter a derivada. Nesse primeiro vídeo, ao qual eu estou a fazer referência, vídeo no qual eu vou deixar a descrição, na descrição deste vídeo, vai ficar lá a referência a essa primeira parte, para que seja mais fácil de encontrar. Pois, nesse primeiro vídeo, a derivada era sempre 1. Portanto, nesta segunda parte, vamos a ver o que acontece quando a derivada não é 1. Aqui vamos a ter que ver uma das habilidades que mais se utilizam nas primitivas e que às vezes os alunos têm alguma dificuldade. Também, na parte inferior do quadro, eu gostaria de lembrar estas duas propriedades das potências, que são propriedades que também vamos a continuar a utilizar. Isto é, quando temos expoentes negativos, podemos escrever a potência como uma fração. Ao contrário, quando temos uma fração em que o expoente está no denominador, pois podemos então escrever essa fração, esse quociente, como uma potência com expoente negativo. As raízes, que é a segunda propriedade das potências, as raízes também são potências. Portanto, isto tudo é necessário para a vezes, utilizar a fórmula 2. Então, vamos dar início à resolução dos exercícios. Vamos a começar com estes dois exemplos. São muito parecidos. O objetivo do primeiro exemplo é lembrar o que fizemos no outro vídeo, na parte 1, e depois vamos ver a diferença, e aí vamos entrar com o segundo exercício no verdadeiro objetivo desta sequência de exercícios que eu preparei para este vídeo. Então, vamos lembrar o que é que fazíamos. Queremos aplicar a fórmula 2. Algo muito importante que eu recomendo sempre é fazer os cálculos auxiliares. Eu sempre vou indicar o número da fórmula, neste caso, fórmula 2. Fórmula que está aqui escrita no fundo do quadro, para termos a fórmula à nossa frente. Então, a primeira coisa que devemos fazer é encontrar a constante n. Neste exemplo, n, portanto, é o expoente da potência, n é 20, e a função u é a base da potência, portanto, obviamente, neste exemplo, u deverá ser x mais 5, e, de seguida, achamos a derivada. A derivada de x mais 5 é 1. E então, isto aconteceu com todos os exemplos daquele vídeo, da primeira parte. Em todos a derivada era 1, e por isso, na realidade, não tínhamos grande preocupação com a derivada, porque estava ali escondido 1, agora aparece ali 1 a verde, que eu escrevi. Esse 1 está escondido e joga o papel da derivada. Sendo assim, temos aqui u levantado a 20,
e está aqui a derivada. Então, podemos aplicar a fórmula 2, fórmula que está na parte inferior do quadro, e é simplesmente escrever a seguinte expressão. Esta vai ser a expressão da primitiva. Será x mais 5, que é a função u, levantado a n mais 1, neste caso 20 mais 1, obviamente isto vai dar 21. No denominador também temos 20 mais 1, mas uma constante c. A constante c é uma constante real, pode ser qualquer número real. E então a resposta do exercício será x mais 5 levantado a 21, a dividir por 21, mais c. Portanto, esta é a resolução do primeiro exercício. Por favor, vejam a primeira parte, que vai estar na referência deste vídeo, vai estar lá na descrição do vídeo. E vamos então agora fazer o exercício número 2, o segundo exercício que está aqui no quadro, e vamos ver a diferença. Esta diferença é muito importante de se perceber como é que temos que lidar neste tipo de situações. Então, vamos a começar da mesma maneira. Primeiro encontramos n, volta a ser 20, obviamente. A função u é a base da potência, u é 2x mais 5, e de seguida achamos a derivada. E a derivada dá 2. Esta é a primeira vez em que a derivada não é 1, e se comparam com o primeiro exercício, podíamos assumir que o 1 estava ali escondido, agora não podemos assumir isto neste exemplo. Obviamente, falta ali um 2. Mas, se falta um 2, uma vez que 2 é uma constante, e as constantes, quando estão a multiplicar, podem entrar e sair livremente no cálculo das primitivas, quando estão a multiplicar, pois então, utilizando essa propriedade geral das primitivas, podemos acrescentar o 2. E esta técnica de acrescentar as constantes é algo muito importante. É algo que se faz sistematicamente nas primitivas. Então, vamos ver como é que ficaria. Vamos acrescentar a constante 2, constante que é necessária para construir a derivada, para conseguir a derivada. E aqui eu vou escrever um 2. Então, 2 é encarnado. Esse 2 não estava lá. É um 2 que estamos a acrescentar. Estamos a acrescentar por dois motivos. Em primeiro lugar, porque dá jeito. Dá jeito ter ali um 2. Em segundo lugar, porque podemos multiplicar por 2. Bom, mas na realidade, esta expressão não é igual à outra. Para que seja igual, temos que compensar dividindo por 2. A divisão por 2 pode ser feita, digamos, na expressão da função cuja primitiva está a ser calculada. Isto é básica, dito de uma maneira não muito matemática. Podemos dividir por 2 dentro da primitiva, ou podemos dividir por 2 fora da primitiva. Por quê? Porque as constantes, quando estão a multiplicar, podem entrar e sair livremente. Aqui, para não afetar a construção da fórmula 2, a divisão se faz fora. Reparem que estas expressões são equivalentes. São iguais, não? São iguais. São exatamente iguais. Por quê? Porque, antes de continuar, para que se compreenda bem, este é um meio, está a multiplicar, portanto, um meio poderia entrar para aqui, uma vez que está a multiplicar, e é uma constante, é um número, poderia entrar para ali, para a primitiva, e cortava com o 2. Ou então, ao contrário, o 2, na expressão da função, este 2 que joga o papel da derivada, poderia sair para aqui e ia cortar com um meio que estava fora. Portanto, de facto, estas expressões são iguais e temos tudo o que é necessário para aplicar a fórmula 2. Eu vou assinalar isso. Aqui fica u levantado a 20 e aqui fica a derivada, que é o 2. Esse 2, eu repito, foi acrescentado porque as constantes, quando estão a multiplicar, podem entrar e sair livremente da primitiva, do cálculo da primitiva. E porque dá jeito. Então vamos a terminar o exercício. Ficaria um meio. Este é um meio que está encarnado à frente do símbolo da primitiva. Fica, não é afetado pela fórmula. E então vamos a ter 2x mais 5, levantado a 20 mais 1,
como não tenho muito espaço, vou escrever logo o resultado, seria 21. Aqui 21 mais C. E então, a resposta deste exercício será 2x mais 5, levantado a 21, a dividir por, bom, 21 vezes 2 é 42, portanto, 42 mais C. E esta será a resposta do segundo exercício. Portanto, isto que acabamos de fazer com a constante 2 é algo que vamos fazer sistematicamente no cálculo de primitivas, só se pode fazer com constantes, com expressões que não dependam da variável x. Se tivermos uma expressão que depende da variável x, obviamente não podemos multiplicar e dividir por ela, né? Isso não se pode fazer, isso seria um grande erro. Muito bem, então vamos a continuar. Vamos a fazer de seguida mais 2 exercícios. São estes exercícios. Vamos agora sistematizar esta técnica, esta nova técnica de lidar com as constantes. Então, vamos a começar pelo primeiro exercício. A primeira coisa que devemos fazer é encontrar a constante n. Eu já tinha explicado isto. Olha, por acaso está ali duas vezes escrito o diferencial de x. Isto obviamente é um erro. Vamos então escrever a primitiva da seguinte forma. A primeira coisa que vamos encontrar sempre é a constante n. Este tipo de truques está explicado, está na primeira parte, naquele vídeo que vai ficar na descrição deste vídeo, está no meu canal. E eu recomendo ver, que não se sente muito à vontade com estes pequenos truques. E esta é a primeira coisa que devemos fazer: escrever aquela fração na forma de uma potência. Eu expliquei isto com mais pormenor nesse vídeo, que já referi várias vezes. Depois de fazer isto, de escrevermos a expressão na forma de potência, agora é mais claro ver o que vai ser o n. O n deverá ser menos 4. Se o n é menos 4, então a função u é 3x mais 1, é a base da potência, e de seguida achamos a derivada. A derivada de 3x mais 1 é 3. Então pronto, acontece algo muito parecido ao primeiro exercício, aquele exercício que vimos há pouco. Vamos precisar do 3, portanto, ficará assim. O 3 vai jogar o papel da derivada. Portanto, vamos acrescentar aqui o número 3. Podemos fazer isso. Se acrescentamos o número 3, temos que compensar dividindo por 3. E desta forma conseguimos construir a fórmula 2. Construir a expressão que está na fórmula 2. Então, agora é só terminar. Aplicamos a fórmula 2. Portanto, aqui vamos a ter 3x mais 1 levantado a menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1 é menos 3. A dividir por menos 3 mais c. A expressão simplificada vai ser menos. Este sinal de menos que aparece aqui à frente da fração, este sinalinho de menos que está aqui, que eu pus à frente da fração. E, portanto, vamos a ter 3 vezes 3, que é 9. Eu, como não tenho muito espaço, vou escrever logo a expressão simplificada. Portanto, ficaria assim, 9. Uma vez que temos expoente negativo, 3x mais 1 levantado a menos 3 é 1 sobre 3x mais 1 ao cubo. E, portanto, esta será a expressão simplificada. Resposta ao exercício. Perfeito, vamos avançar. Temos algo parecido agora no segundo exercício, que está aqui neste quadro. A primeira coisa que devemos fazer é descobrir a constante n. Para conseguir descobrir a constante n, devemos escrever aquela raiz como uma potência. Logo, temos que utilizar propriedades das potências, propriedades que eu lembrei no início do vídeo. As raízes também são potências. E então podemos escrever isto da seguinte maneira: 1 menos 2x levantado a 1 meio.
Portanto, n, se queremos, se pensamos que podemos aplicar a fórmula 2, então n deverá ser 1 meio. U é a base da potência, será 1 menos 2x, e a derivada de u é menos 2. Obviamente, vamos a precisar de acrescentar aqui uma constante, a constante menos 2. Eu vou fazer isto aqui diretamente, como não tenho muito espaço. Portanto, vou acrescentar aqui menos 2. E aqui à frente temos que compensar multiplicando por menos 1 meio. Então, vamos a calcular a primitiva. Antes de calcular a primitiva, vou pôr aqui a indicação de que temos 1 levantado a 1 meio. E aqui está a derivada. Bom, isto não ficou muito bem. Vou voltar a escrever. Portanto, U levantado a 1 meio. Então, menos 1 meio é a constante que temos ali a multiplicar a primitiva. E agora aplicamos a fórmula 2. A fórmula 2, que é 1 menos 2x levantado a 1 meio, mais 1, a dividir por 1 meio mais 1, mais a constante c. Para terminar, o que temos que fazer é simplificações. Portanto, vamos a ter menos 1 meio. Aqui temos 1 menos 2x levantado a 3 meios. No denominador também temos 3 meios, mais c. Podemos simplificar um pouquinho já. Este 2 pode cortar com este 2. E 1 menos 2x levantado a 3 meio é a raiz quadrada de 1 menos 2x ao cubo. Ou seja, esta vai ser a expressão simplificada da resposta. 1/3 de a raiz quadrada de 1 menos 2x ao cubo. E esta será a resposta do exercício. Muito bem. Então, já temos resolvido estes dois exemplos e vamos a continuar. Agora vamos ir complicando um pouco as expressões, mas as ideias são as mesmas. As ideias são as mesmas, mas vamos ir complicando um pouco as expressões e vamos ir ganhando mais experiência, mais habilidade em lidar com esta fórmula 2. Enquanto eu abro o próximo quadro, queria dizer que esta fórmula 2, eu costumo dizer aos meus alunos, embora seja, aparece logo no início, uma fórmula pequenininha, pensamos que é um pouco inofensiva, a mais fácil de todas. Não é assim. Esta é provavelmente a fórmula mais traiçoeira de todas. É uma fórmula que as expressões se conseguem camuflar muitas vezes e, às vezes, e frequentemente, é muito complicado, ou mais complicado, encontrar o caminho para aplicar a fórmula 2. Ou lembrar-nos de que temos que aplicar a fórmula 2. Então, vamos ir vendo isso neste vídeo. Por favor, veja até o fim. E vamos ver que no fim já não é tão simples ver isto tudo. Ok, então vamos continuar. Como eu disse, e como eu tenho insistido nesta ideia, a primeira coisa que devemos encontrar sempre é o n, a constante, o expoente, e para isso temos que escrever a expressão com que estivermos a lidar na forma de uma potência. Se não fazemos isso, não conseguimos ver o n. Portanto, a primeira coisa é o n. Então, vamos a escrever a primitiva da seguinte maneira. Eu vou fazer todos os passinhos para que se consiga acompanhar. Este tipo de transformações nas expressões estão feitas com mais cuidado naquele vídeo, a que eu chamo a primeira parte desta sequência de vídeos que eu vou ir criando sobre o tema de cálculo de primitivas pela tabela, pelo formulário. E reparem que
podemos escrever aquele quociente como uma potência. Um aluno com mais prática pode escrever logo isto, e não há problema nenhum. Eu fiz aqui com todo o cuidado, para que se veja todos os passinhos. Pronto, então n deverá ser menos 1/2. U vai ser a base da potência, isto é 2x mais 3, e a derivada é 10. Então, obviamente, vamos precisar de acrescentar a constante 10. Eu vou fazer isso no próximo passo. Portanto, aqui precisamos de 10. O 10 vai jogar o papel da derivada. Compensamos dividindo por 10. Temos então aqui u levantado a n, e aqui está a derivada de u. Portanto, de facto, podemos aplicar a fórmula 2 e vamos então obter a expressão da primitiva. Vamos a ter menos 1/2 mais 1. Eu vou escrever logo menos 1/2 mais 1 é 1/2. A dividir por 1/2 mais c. E agora só resta simplificar. Repare-se que 10 vezes 1/2, isto vai dar 5. Portanto, vamos ter ali 1/5. Ou seja, vamos a ter, esta será a expressão simplificada da primitiva daquela função. A raiz de 10x mais 3 a dividir por 5 mais c. Esta é a resposta. Pronto, espero que tenham acompanhado. Se houver alguma dúvida, podem sempre me enviar pelo correio eletrônico ou deixar nos comentários e eu tentarei responder. Vamos então continuar. Próximo exercício. Vamos então continuar a proceder da mesma maneira. Vamos encontrar o n. Um aluno que olha para esta expressão pode ficar aqui com uma dúvida. O n vai ser 20. Pode ficar com uma dúvida. O que é que eu faço com aquele x que está ali? Estou-me a referir a este x. Não é o momento de pensar nisto. Eu costumo dizer aos meus alunos, nas minhas aulas, que só pensamos, isto é, pensamos em como calcular a primitiva em si, no fim. No fim, o que é que isso quer dizer? Quando chegamos à derivada. Só nesse momento é que temos que decidir o que é que vamos a fazer. Precisamos acrescentar uma constante? Pode ser que sim, pode ser que não. Conseguimos aplicar, neste caso, a fórmula 2? Pode ser que sim, pode ser que não, porque as primitivas se fazem por tentativas. Então, quando começamos, isto é, quando encontramos a constante, estamos a fazer uma tentativa. Só vamos a ter a certeza de que a tentativa funciona ou não no fim. No fim, isto quer dizer quando achamos a derivada. Portanto, este não é o momento de preocupações, desse tipo de preocupações, nem este é o momento de escrever. É muito importante escrever. Isto também é algo que insisto muito com os meus alunos. Escrevam, não façam as contas de cabeça. Então, n é 20. U, reparem que eu não estou pensando. U, o que é? É a base da potência. É o que está, entre aspas, debaixo do 20. Ok? 2x ao quadrado mais 5. E de seguida achamos a derivada. Este cálculo também é sem pensar. É calcular a derivada e acabou. Então, derivada de 2x ao quadrado mais 5 é 4x. E agora sim é que chegou o momento de pensar. Frequentemente nas minhas aulas,
quando se chega à derivada, eu vejo que há algum ou vários alunos que fazem porque nesse momento é que se percebe o que esse x está ali a fazer. Esse x faz parte da derivada. E ainda bem que está ali, senão nos ia complicar um pouquinho a vida, digamos. Mas, como o x está ali, podemos aproveitá-lo para a derivada. Isto é, a derivada é 4x, o x já lá está, portanto, só falta acrescentar o quê? O 4. Mas o 4 é um número, podemos acrescentar as constantes. Então, por isso, na realidade, só temos que multiplicar e dividir por 4 neste exemplo. Graças a Deus que o x está aqui. Então, acrescentamos o 4. Este 4 vai completar a derivada. Temos que compensar com 1/4. E então, ficamos aqui com 1 levantado a 20. A derivada, que é 4x. E temos tudo. Temos tudo. Então, agora podemos aplicar a fórmula 2. E fica 1/4 de 2x² mais 5, levantado 20 mais 1 é 21, a dividir por 21 mais c, a resposta será então 2x² mais 5, levantado a 21, a dividir por 84 mais c. Esta é a resposta do exercício. Ok, muito bem. Vamos então avançar. Próxima primitiva. Como eu disse, as primitivas se passam por tentativas. Vamos então tentar encontrar a constante n e neste momento podemos ficar na dúvida. Por quê? Porque na realidade temos ali duas potências. Temos o x² e temos 10 menos x², tudo levantado a 12. Então, neste momento, ficamos na dúvida, será que o n é 2? Será que o n é 12? A única maneira de deslindar essa dúvida é escrever. Uma pessoa que tem experiência olha para aqui, faz cálculos mentais e sabe o que tem que fazer. Mas isso quem tem experiência. Quem não tem experiência, e eu penso que as pessoas que estão a ver este vídeo são pessoas que estão a iniciar no cálculo de primitivas, portanto, esse tipo de aluno, de pessoas, deve escrever. Deve escrever. E, se alguém fizer isto, n igual a 2, não está errado, não está errado, isto é, basicamente, o que vai fazer vai entrar num beco sem saída. Mas a única maneira de saber que entrou num beco sem saída é ir até o fim. Ou seja, se o n é 2, vamos lá ver o que seria u. U é a base da potência, portanto, u deveria ser x. E a derivada é 1. Então, neste momento, nós apercebemos que entramos, ou devemos ver, que chegamos a um beco sem saída. Por que chegamos a um beco sem saída? Porque não sabemos o que fazer com isto tudo que está aqui. Né? O que se faz? Não sabemos. Não se consegue fazer nada. Por esta via não se consegue fazer nada. Isto é frequente. Entrarmos em situações que não nos levam a lado nenhum. Nas primitivas isto é frequente. Então, o que devemos fazer? Abandonar esta ideia e começar e tentar outra saída. É o que se deve fazer. Então, o caminho que nos vai levar à solução começa com n igual a 12. Como é que eu sei isso? Bom, porque eu já fiz este exercício, porque tenho experiência. Um aluno que não tem experiência, o que tem que fazer é n igual a 12 e escrever. O que vai ser u? U é 10 menos x², é a base da potência. A derivada é menos 3x². E neste momento devemos fazer... o que falta ali? Falta o menos 3. O menos 3 que faz parte da derivada. Para que seja absolutamente claro,
eu vou reescrever a expressão da primitiva da seguinte maneira. Portanto, eu vou trocar a ordem dos fatores, como sabemos, isso não altera o produto. E o que falta é o menos 3. O menos 3 seria aqui. Assim vamos conseguir a derivada. Temos que compensar dividindo por menos 3 ou multiplicando por menos 1/3. E então, ficamos com o levantado a 12 e aqui a derivada deu. Então, vamos utilizar a fórmula 2. Por acaso eu esqueci de escrever ali o 2. Mas pronto, neste vídeo vamos utilizar apenas a fórmula 2. Sempre a fórmula 2. Depois, em vídeos posteriores, eu vou ir aumentando fórmulas. Tá bom? Então, agora já podemos aplicar a fórmula. Seria 10 menos x ao cubo, levantado a 12 mais 1, que é 13, a dividir por 13, mais 100. E ficamos, bom, vou escrever aqui na parte inferior, 13 vezes 3 é 39, portanto temos um sinal de menos. Pronto, e esta será a resposta do exercício. Vamos avançar. Próximo exercício. Temos este quociente. Vamos aplicar a fórmula 2. Se queremos aplicar a fórmula 2, se a nossa intuição nos diz, eu acho que é a fórmula 2, a única maneira de saber se acertamos ou não é fazendo cálculos auxiliares. Então, eu vou começar por escrever isto na forma de uma potência, senão não vou conseguir. Eu vou escrever assim, 5x ao quadrado mais 3, levantado a menos 3. O x que estava no numerador vai ficar aqui a multiplicar. Já fica mais parecido com a fórmula 2, obviamente. E agora, vamos então fazer os cálculos auxiliares. Vamos aplicar a fórmula 2. O n deverá ser menos 3. U, a base da potência. 5x ao quadrado mais 3. E de seguida achamos a derivada. A derivada é 10x. Portanto, neste momento, fica claro que é necessário acrescentar a constante 10. Vou fazer isso diretamente aqui nesta expressão. Portanto, vou acrescentar o 10 aqui, compenso multiplicando por 1/10. E então temos 1/10 de 5x ao quadrado mais 3, levantado a menos 3 mais 1. Menos 3 mais 1 é menos 2. Dividir por menos 2 mais c. A expressão simplificada vai ser 1 a dividir por 20, com um sinalinho de menos à frente, menos 1 sobre 20. E depois a potência, 5x ao quadrado mais 3 levantado a menos 2, também pode ser escrito na forma de um quociente. E esta é a resposta do exercício. Quem desejar pode escrever este produto de frações como uma fração só, obviamente. Pronto, então esta será a resposta. Então vamos continuar com esta sequência de exemplos. E vamos ir complicando um pouco as expressões. Temos agora esta primitiva. Aqui já pode ser um pouquinho mais complicado ver tudo no início, não faz mal. O que temos que fazer é escrever. Isto é, vamos a tentar aplicar a fórmula 2. Neste momento um aluno diz, mas como é que está ali a fórmula 2? Um aluno com menos prática, ou no meio de outros exercícios, tem dificuldade em ver isto. O que é que devemos fazer? Em primeiríssimo lugar, encontrar n. N é o fio da meada. Se encontramos n, depois é mais fácil encontrar o resto. Então, está ali uma raiz.
Eu já fiz vários exercícios com raízes. Na nossa mente, o que eu devo fazer? Acender-se uma luz. Ah, a raiz é uma potência, com expoente fracionário, tem caso 1/2. Então, eu vou fazer os passinhos todos. Vamos a escrever. Começar por escrever a raiz como uma potência. 3 menos e levantado a 2x. Depois tudo levantado 1/2. Isto se pode escrever assim. O e levantado a 2x se pode pôr aqui. E agora, vamos então fazer os cálculos auxiliares. Vamos a tentar aplicar a fórmula 2. Para isso, devemos encontrar n. O n deverá ser menos 1/2. A função u é 3 menos e levantado a 2x. E de seguida, achamos a derivada. A derivada é menos 2 e levantado a 2x. E pronto. Agora, quando chegamos à derivada, fica mais claro o que devemos fazer. Devemos acrescentar ali a constante menos 2. Eu vou fazer isso na próxima passagem. Multiplicamos por 2, compensamos multiplicando por menos 1/2. E então, teremos menos 1/2 de 3 menos e levantado a 2x, levantado a menos 1/2 mais 1, menos 1/2 mais 1 é 1/2, a dividir por 1/2, mais c. Aqui podemos imediatamente fazer uma simplificação. Vamos cortar estas duas constantes, isto é 1/2. E a expressão simplificada da primitiva é esta. Menos raiz de 3 menos e levantado a 2x mais c. Esta é a resposta. Ok, então como vimos já neste exemplo, esta expressão era um pouquinho mais complicada, tinha a função exponencial, mas a fórmula, a mesma, continua a ser a fórmula 2. Vamos avançar. Próximo exemplo. Este é, na realidade, o penúltimo exemplo desta sequência. E devemos proceder da mesma maneira. Aqui vamos aplicar a fórmula 2. A primeira coisa que vamos fazer é encontrar o n. Para encontrar o n, devemos ter uma potência. Por isso, eu vou começar a trabalhar já nesse sentido. Eu vou fazer aqui com todos os passinhos. Aquele seno ao cubo de x pode ser escrito assim. Aquela é uma expressão simplificada desta expressão. Isto é, seno de x, tudo ao cubo. Pode-se escrever assim, dessa maneira mais simplificada. Bom, este cosseno não ficou bem, vou voltar a escrevê-lo. E isto já nos faz lembrar aqui as habilidades que foram sendo criadas com esta sequência de exercícios. Portanto, neste momento já deve ser mais natural fazer o seguinte: utilizar propriedades das potências para escrever aquela fração como uma potência ou um produto. Ok, então, temos seno de x levantado a menos 3. Então, isto nos dá logo a ideia de tomar n igual a menos 3. U é seno de x.
A derivada de seno de x é cosseno de x. Portanto, revejam as derivadas, quem tem dificuldade. Existe um formulário para calcular derivadas. Também no meu canal tenho vídeos sobre cálculo de derivadas. Quem desejar pode consultá-los. E ficamos então, uma vez que fica exatamente a derivada, não temos que acrescentar constante nenhuma. Portanto, é fazer direto, aplicar a fórmula. Eu vou só escrever aqui isto para que fique claro. Vamos então aplicar a fórmula 2. Então teremos seno de x levantado a menos 3 mais 1, que é menos 2, a dividir por menos 2 mais c. Isto é menos 1 sobre 2 seno ao quadrado de x mais c. Esta é a expressão simplificada da primitiva. Muito bem, então já estamos quase no fim. Vamos ver mais um exemplo. É o seguinte. Vamos aplicar a fórmula 2. Temos aí uma raiz, portanto, vamos a escrever essa raiz como na forma de potência, assim, com expoente 1/2, a dividir por x. Reparem que neste momento não sabemos o que fazer com aquele, podemos ter dúvidas, o que está a fazer aquele x ali a dividir. Não é momento desse tipo de preocupações. A gente não se preocupa com isso agora. A nossa principal atenção deve ser dada a escrever n igual a 1/2. A base da potência, portanto, é o logaritmo neperiano de x, ln de x. E a derivada, este cálculo deve ser feito de maneira automática, a derivada é 1 sobre x. E neste momento é que temos que pensar que um aluno ou alguém que esteja fazendo este exercício pode dizer: ah, já sei o que fazer. Então, o que devemos fazer é o seguinte: é escrever isto assim nesta forma. Aqui está o levantado n, neste caso n é 1/2. A derivada está aqui. E temos tudo. Não é preciso acrescentar constante nenhuma. Então, temos logaritmo de x levantado a 1/2 mais 1 é 3/2, a dividir por 3/2 mais c. Podemos simplificar um pouco esta expressão. O 3/2 que está a dividir, utilizando a chamada regra do pneu, inverte, fica 2/3. E o logaritmo de x levantado a 3/2 pode-se escrever como raiz quadrada do logaritmo de x ao cubo. Portanto, seria assim. E esta é a expressão simplificada da primitiva. Muito bem, com isto chegamos ao fim desta sequência de exercícios. Sequência de exercícios que eu acho extremamente importante, porque aprendemos este truque de acrescentar constantes, números. É um truque que no início, eu, pela experiência que tenho, causa alguma dificuldade aos alunos, porque não é muito natural fazer isto, mas que a partir do momento quando se apanha o jeito, pensamos que podemos multiplicar e dividir por tudo. Na realidade, isso não se pode fazer, só podemos multiplicar e dividir por constantes. Por expressões que contenham a variável, neste caso x, não se pode multiplicar e dividir. Isto é, não se pode multiplicar e dividir por x, por exemplo, ou por x ao quadrado também, não. Ou por e levantado x, ou por seno de x. Qualquer coisa, qualquer expressão que contenha a variável, não se pode multiplicar e dividir. Só por expressões que sejam absolutamente constantes, que não dependam da variável x. Esse tipo de erro eu também o vejo com frequência nos exames. Alunos que, na tentativa de calcular uma primitiva, multiplicam e dividem por aquilo que dá jeito.
e isso está errado. Constante sim, algo que não seja constante, não. Muito bem, eu vou continuar então com esta sequência de exercícios. Até agora, nestes primeiros 2 vídeos, só utilizamos 2 fórmulas. O objetivo dos próximos vídeos que eu vou colocar no meu canal são passarmos a utilizar mais fórmulas e ir criando outro tipo, aprendendo outro tipo de habilidades que são essenciais no cálculo das primitivas, destas primitivas mais simples. Portanto, não percam os materiais que eu vou a disponibilizar no meu canal. Para receberem as notificações, por favor, ativem o sininho e subscrevam o canal e, por favor, recomendem aos vossos colegas também. Qualquer dúvida, qualquer coisa que achem que se possa melhorar, deixem-nos nos comentários ou enviem-me um correio eletrônico. Muito obrigado por todos e até a próxima.